Olá a todos, boa noite, tudo bem por aí? Bom, então, antes de iniciarmos a aula de hoje, né, alguns avisos. Então, primeiro, com relação ao conteúdo, né, sempre verifiquem os tópicos do AVA, porque eu estou postando conteúdos como vídeos, exemplos, textos de leitura. Então, desde lá do primeiro tópico da nossa primeira aula até o tópico mais atual, sempre dê uma verificada lá, porque vai ter sempre material sendo atualizado, ok? Nas aulas anteriores também eu já coloquei lá algumas listas de exercícios, não é? E a indicação de alguns exercícios para a prática. Reforço que nenhum dos exercícios, inclusive os que a gente foram indicados no tópico de hoje, eles são voltados para a composição da nota, não é? Essa lista de composição da nota vai existir e eu vou informar a vocês futuramente, ok? E outro aviso para lembrar vocês que vai até dia 26 agora, sexta-feira, o prazo para fazer requerimento, não é? Em disciplinas de dependência, não é? São disciplinas que você pode, daí, dependendo da oferta, não é? Cursar alguma disciplina que faltou lá da grade mais para trás. Então, vocês podem dar uma olhada lá no site, que tem o edital, o rol das disciplinas, e aí você pode fazer lá a sua requisição. Lembrando que essas disciplinas, essas dependências também vão ser nessa modalidade à distância, né, que nós ainda estamos, que por enquanto está mantida até 4 de abril, se não me engano, certo? Então verifiquem lá sempre no site, né, da instituição para verificar, para ter mais informações recentes, certo? Bom, então a aula de hoje ela vai focar principalmente na resolução de alguns exemplos que eu montei com relação à parte do que nós vimos na aula passada, né, dos materiais condutores, certo? E existe também uma lista ali indicada, né, do capítulo 18 do livro do Callister, com alguns exercícios indicados. Então, o que eu vou resolver nos exemplos aqui, eles são muito, muito similares aos exercícios que eu indiquei para vocês. Então, assistam primeiro os vídeos, deem uma olhada aí na resolução, o material já está disponível, certo? E depois tentem trabalhar os exercícios indicados, que vocês vão verificar que eles são muito similares. O procedimento de resolução é bastante similar, ok? E a qualquer momento, se tiver dúvidas, entrem em contato via e-mail, via chat, que daí eu consigo sanar essas dúvidas para vocês, ok? Bom, então, dos exercícios aqui, nós temos esse primeiro exemplo, em que o enunciado diz a seguinte coisa: calcule a condutividade elétrica de uma amostra cilíndrica de silício com diâmetro de 5,1 milímetros e comprimento de 51 milímetros, através do qual passa uma corrente de 0,1 ampere na direção axial, ou seja, ao longo, não é, dessa amostra cilíndrica. Uma voltagem de 12,5 volts é medida entre duas sondas que estão separadas por 38 milímetros. Calcule a resistência ao longo de toda a extensão de 51 milímetros da amostra, certo? Então, ele está pedindo aqui alguns parâmetros relacionados a esse material, o silício especificamente. Então, lembrando lá que os materiais condutores, predominantemente os materiais metálicos, eles têm essa característica, né? Primeiro, devido ao tipo de ligação química que eles fazem, né? Que é a ligação metálica, que faz com que essa estrutura forme lá os seus cristais e policristais, que sejam permeados por um mar, por uma nuvem de elétrons. E isso dá essas características condutoras para esses materiais metálicos, certo? Então, falando aqui do primeiro passo, que é para calcular a condutividade, a gente vai partir dessa equação aqui, que é a resistência do meu condutor, é igual à resistividade, né, representado por essa letra grega ρ, que multiplica o quê? L sobre A. Então, essa expressão aqui, a gente utiliza ela quando eu tenho um condutor
levando em conta os seus parâmetros geométricos, como o seu comprimento e a sua área de seção transversal. A resistividade, ela está associada às características do material. Então, cada material da tabela periódica, né, focando principalmente aqui nos metais, tem um valor de resistência que seria uma espécie de dificuldade de se estabelecer ou passar uma corrente elétrica pelo material, certo? Então, o R, não é, que ele pode ser representado também como essa outra equação, L sobre sigma A. Lembrando que o sigma é o inverso do ρ, que é a resistividade, ele é a condutividade. Então, daqui para cá, tudo que foi feito foi só reescrever essa equação, trocando o ρ por 1 sobre sigma, que é o que aparece aqui. E aí, se a gente isolar o sigma, ou seja, ele está aqui embaixo, eu trocar de lugar ele com R, eu vou ter essa expressão aqui. Sigma é igual a L sobre R vezes A, certo? Nós temos esta expressão aqui. Agora, isso vai ser igual a quem? L sobre V divididos por I vezes A, ou seja, da onde vem esse V sobre I? O V sobre I, ele está associado com aquela relação de Ohm dos materiais, que no caso é a resistência. Então, resistência é igual ao quê? Potencial V pela corrente I. Então, daqui para cá, eu só troquei o R por esta razão, V sobre I, potencial pela corrente, certo? Daí, daqui para cá, eu só reescrevi, não é? Usando propriedades de fração. Aí aqui a gente tem, então, no caso, não é I vezes L sobre V vezes A, ok? E aí, eu tenho que trocar esse A pelo quê? Pela área de seção transversal da minha amostra cilíndrica de silício. Essa amostra de silício, essa área, não é? Ela está associada a essa expressão aqui, porque o perfil é circular, então seria π vezes o raio ao quadrado. Mas como ele fornece aqui o diâmetro, eu optei por trabalhar com essa expressão que envolve o diâmetro, por isso que é d sobre 2 tudo ao quadrado. Isso aqui pode ser substituído por r, certo? Bom, daqui para cá, então, é só substituir os valores que você tem aqui, não é? Da corrente, que é o I, o comprimento L, o potencial e o diâmetro da amostra, certo? Então, aqui que você vai ter, a corrente vale 0,1 amperes. L, 38 vezes 10 a menos 3. Esse menos 3 significa que é 38 milímetros. E aí pode surgir uma dúvida, por que 38 e não 51, que é o comprimento da barra? Porque como eu vou estar usando esse 12,5 volts aqui no potencial, que é o que é medido entre essas sondas, que seria uma espécie de eletrodos que você tem na amostra, a separação entre eles tem que ser levada em conta, e essa separação é de 38 milímetros. Então é por isso que aparece 38, não é? Milímetros aqui, não é? Em vez dos 51, certo? Então, daí aqui embaixo fica 12,5 vezes π vezes o diâmetro, né? Que é 5,1 vezes 10 a menos 3. Tem que escrever em metros, né? Então, por isso que aparece 10 a menos 3 aqui, dividido por 2, e tudo isso elevado ao quadrado. Feito esse cálculo aqui, vocês vão encontrar, então, que a condutividade para esse material, para o silício, é de 14,9, não é? 14,9 Ohm metro na menos 1, certo? Então, a condutividade para essa barra aí de silício tem esse valor aqui, certo? Bom, então essa aí foi a primeira parte. Daí a segunda parte, ele pede para calcular o quê? A resistência ao longo de toda a extensão, ou seja, se eu colocar lá um aparelho que meça a resistência entre as extremidades dessa amostra aí, desta barra aí de silício, qual que vai ser o valor dela? Pois bem, é o que nós vamos trabalhar aqui nessa segunda parte. Então, novamente, a gente pega aquela equação, não é? R é igual a L sobre sigma vezes A. Então, percebam que eu já peguei a equação envolvendo o que? A condutividade, que eu calculei lá atrás.
Então, o que eu vou fazer? Vai ser este cara aqui, igual a área, eu vou trocar, não é? Fazendo aquela mesma correlação entre o diâmetro, não é? Que vai ser π vezes o d sobre 2 ao quadrado, que está relacionado com a área circular. Só que daí, na hora de eu substituir os valores aqui, o que vai acontecer? Percebam que o L que está aqui em cima, eu troco por 51 vezes 10 a menos 3. E esses 51 milímetros é o comprimento total da minha barra circular de silício. Então, agora eu uso este comprimento total, e não os 38 que estavam aqui, certo? Porque percebam que aqui eu não vou usar aquele potencial de 12,5. Aqui eu vou usar o comprimento da barra, não é da amostra, do meu condutor de silício, o sigma, que é a condutividade, né, o 14,9, que eu calculei ali anteriormente, não é? Vezes π, vezes o quê? Vezes o diâmetro, não é? Da barra, né? Divididos por 2, e tudo isso elevado ao quadrado. Então, fazendo esse cálculo aqui, vocês encontram que a resistência para essa barra, com essas dimensões aqui, vale 168 ohms, ok? Então, lembrando que a resistência R leva em consideração os parâmetros do material que você tem, não é? Por isso que a expressão depende disso daqui. O L depende do comprimento, o A da seção transversal do seu condutor, e o sigma, ou, se você quiser considerar essa outra expressão aqui, o ρ, são características do material que você usa para fazer o seu condutor. Então, uma forma de você, digamos assim, controlar a corrente que vai passar sobre um condutor e querendo que ela aqueça, por exemplo, que esse condutor aqueça para ser uma resistência, por exemplo, ou que ele seja mais condutivo, eu vou escolher então um material que vai aumentar ou diminuir a condutividade desse elemento condutor, não é? Então, no caso, uma resistência, você escolhe um material que a condutividade é baixa. Já o material que você quer usar para transmitir um sinal elétrico, uma corrente elétrica, você não quer que aqueça tanto. Então, você vai pegar um material que tenha uma condutividade aí melhor, certo? Então, esse aí era o exemplo 1, levando em consideração essa questão aí da geometria do material e e dos parâmetros, no caso das amostras, no caso o tipo de material que é feito, que nesse caso é o silício, certo? Então, lembrando que naquela lista que eu indiquei para o tópico de hoje, né, que está lá no AVA, os exercícios indicados, eles são muito parecidos com esses aqui, que eu estou passando para vocês. Muito bem, então, exemplo número 2. Bom, nesse exemplo aqui, o que acontece? A gente tem aqui um fio de cobre, né, com 100 metros de comprimento, e deve apresentar uma queda de tensão de menos de 1,5 volts, quando uma corrente de 2,5 amperes passar através dele. Considerando os dados da tabela, calcule o diâmetro máximo do fio para esse fio de cobre aí no caso. Bom, essa tabela que está sendo falada aqui, apesar dela não aparecer, é uma tabela que relaciona os valores da condutividade elétrica de alguns metais. Nos próximos exemplos, essa tabela consta, e aí você pode usar essa mesma tabela para aqueles exemplos que forem pedidos, né, daqueles exercícios indicados lá no AVA, ok? Bom, então o que acontece aqui? A gente sabe que quando você vai passar uma corrente elétrica através de um condutor, você sempre vai ter uma queda de tensão dependendo dos pontos aonde você avalia isso. Então, se você pegar, por exemplo, o ponto inicial do condutor e considerar 1 metro, 10 metros, 100 metros, 1000 metros, vai ter uma queda de potencial, certo? E isso vai depender do que? Da resistência que vai sendo, digamos que vai ser crescente à medida que a corrente passa pelo material, não é? Porque é a mesma coisa que você pensar num transporte, não é? De, sei lá, qualquer coisa mecânica. Você vai gastar energia para levar matéria que você quer transportar do ponto A até o ponto B. A corrente elétrica também é assim, ela é um transporte que demanda energia, então é por isso que muitas vezes, dependendo da transmissão, você precisa ter uma espécie de ganho de energia no seu sistema para que ele flua, certo? Bom,
Então, o que acontece aqui? Novamente, partimos dessa equação aqui. R é igual a ρ, que multiplica L sobre A, certo? Então, lembrando, R é a resistência do condutor, ρ a resistividade, que depende do material, L o comprimento e A seção transversal. Como eu quero encontrar qual vai ser o diâmetro para eu manter esses parâmetros aqui, ou seja, 100 metros de comprimento, queda de potencial não pode ser maior que 1,5, tem que ser no máximo 1,5 volts, e a corrente que vai passar ali é de 2,5 amperes. O ρ ou o sigma que vai aparecer aí, a gente encontra lá na tabela que ele menciona aqui. Bom, então eu tenho que trabalhar com essa equação justamente para que eu consiga correlacionar isso com a dimensão que eu quero encontrar, que nesse caso é o diâmetro. Pois bem, então, desta equação aqui para cá, o que eu fiz? O R eu não sei qual é a resistência ao longo desses 100 metros de condutor. Mas eu sei que eu tenho um valor de potencial e uma corrente. Então, o R eu posso substituir por V sobre I, que é a lei de Ohm, certo? O ρ eu vou trocar por sigma. Então, o ρ eu troco por 1 sobre sigma. Então, o inverso da resistividade é a condutividade. Então, por isso que aparece 1 sobre sigma aqui. Vezes quem? Vezes L sobre A, certo? Bom, então, primeiro eu vou isolar desse cara aqui o A. Por quê? Porque eu sei que a área é a área de seção transversal que se associa com o diâmetro que eu quero. Então, antes de eu fazer aparecer o diâmetro, eu só vou isolar o A para não ficar muita, digamos assim, coisas... não ficar um entulhado aqui de variáveis, certo? Então, isolando o A, o que eu vou fazer? O A está aqui embaixo, eu jogo aqui para cima, não é? Ficou o A. Aí o V que estava aqui em cima passa para baixo, e o I que estava aqui embaixo vem aqui para cima. Então, vai ficar A igual a I vezes L, divididos por sigma vezes V, certo? O A eu vou substituir por essa expressão aqui, π, que multiplica d ao quadrado sobre 4, que é a relação da área circular, certo? Igual à expressão que eu tinha ali antes. I vezes L sobre sigma vezes V. Como eu quero isolar o D, o que eu vou fazer? O π que está aqui em cima passa aqui para baixo, dividindo, e o 4 que está aqui embaixo dividindo passa ali para cima multiplicando. Então, eu vou ficar com d ao quadrado é igual a 4i vezes L sobre π vezes sigma vezes V, certo? Então, aqui eu vou ter essa expressão que me permite, com os valores que eu tenho aqui, desse lado direito da equação, calcular qual que vai ser o diâmetro para que esses parâmetros aqui sejam satisfeitos. Então, d ao quadrado eu jogo a raiz para cá, certo? E aí eu substituo os valores. Então, 4 vezes 2,5, né, que é a corrente que vai percorrer os 100 metros, né, vezes os 100 metros, divididos por π vezes 6 vezes 10 na 7. Então, esse 6 vezes 10 na 7 é a condutividade sigma que eu tenho para o cobre, não é? Que esse é o dado que eu tiro ali da tabela, que ele menciona aqui no enunciado, vezes 1,5 volts, que é o potencial, digamos, limite, não é, entre as extremidades desse condutor. Então, fazendo essa conta aqui, vocês vão encontrar que o diâmetro máximo para manter esses parâmetros aqui vai ser de 1,88 milímetros, ou aproximadamente 2 milímetros de diâmetro, certo? Se você alterar esse diâmetro, aumentando ou diminuindo, com certeza os parâmetros que estão associados a esse condutor vão ser alterados. E aí você muda a questão da corrente que vai passar sobre ele, e o potencial e a queda de potencial que você terá, certo? Então, esse exemplo 2 e o exemplo 1, eles estão associados ao quê? A você utilizar justamente, não é, e exemplificar ou ilustrar como você trabalha com essa relação aqui, não é? R igual a ρ vezes L sobre A, e com a relação entre o ρ e o sigma, não é? Que ρ, nesse caso, é igual a 1 sobre sigma, como elas podem ser combinadas para eu encontrar os parâmetros associados
a geometria do meu condutor aqui, certo? Então, esse aí é o nosso exemplo número 2. Bom, exemplo número 3. Aqui a gente começa a mexer um pouquinho mais com a questão microscópica do material, não é? E da disponibilidade de elétrons que cada átomo, numa estrutura metálica, disponibiliza para a rede, certo? Então, está associado aqui com aquela questão da organização em níveis e subníveis atômicos. Porque a gente sabe que, dependendo do metal ou do átomo metálico, ele pode ceder 1, 2 ou até 3 elétrons para formar aquele mar de elétrons que vai permear todo o meu policristal metálico, certo? Então, nesse exemplo, o que acontece? A temperatura ambiente, a condutividade elétrica e a mobilidade eletrônica para o cobre são de 6 vezes 10 na sétima, ohm por metro, né, 1 metro na menos 1, e 0,003 metro quadrado por volt segundo, respectivamente. Então, lembrando que, no caso do cobre, a condutividade, né, essa unidade, é o que é fornecido no sistema internacional, ou Siemens por metro, não é? Que é uma outra forma de você medir a condutividade elétrica. Mas o Siemens por metro ou o Ohm metro na menos 1, eles são equivalentes, ok? E a mobilidade eletrônica é aquela movimentação que o elétron sofre quando um campo elétrico é estabelecido lá no meu condutor metálico, certo? Então, liguei uma chave que estabeleceu um campo elétrico no condutor, essa mobilidade vai estar associada ao quanto o elétron vai caminhar em termos de distância no meu condutor, certo? No caso aqui do cobre, não é? A mobilidade é essa daqui, né? Metro quadrado por volt segundo. Muito bem. Aí ele pede aqui no item A, calcule o número de elétrons livres, não é, por metro cúbico para o cobre, a temperatura ambiente. E no item B, qual é o número de elétrons livres por átomo de cobre? Considere que a massa específica é de 8,9 gramas por centímetro cúbico. Então, primeiro de tudo, vejam que a ressalva é que está sempre fazendo a temperatura ambiente. Por que isso? Porque quando a gente falou lá da formação de defeitos e das imperfeições dos materiais policristalinos, a gente sabe que quanto maior for a temperatura, ou seja, quanto mais próxima ela estiver do ponto de fusão do material, mais lacunas você vai criar naquele seu agregado de átomos. E essas lacunas afetam o que? Por exemplo, a massa específica do material, não é? Que no caso do cobre seria, se não me engano, 8,4 para uma temperatura ali próxima de 1000 graus Celsius, mostrando que os materiais, quando aquecidos, não é, tendem a ficar com uma densidade, com uma massa específica menor, ok? Bom, então nesse item A ele quer saber qual que é o número de elétrons livres por metro cúbico para o cobre, ou seja, quantos elétrons eu tenho disponíveis, não é, para condução de qualquer corrente elétrica em 1 metro cúbico de cobre. Pois bem, para calcular isso, eu vou partir dessa equação aqui. Sigma é igual a N vezes o módulo de E vezes μe. N é o número de, digamos assim, portadores, não é, que eu vou ter quando eu quiser calcular a condutividade do ponto de vista microscópico. Isso também vai depender do módulo, né, do portador, que nesse caso é o elétron, né, então aqui é a carga do elétron, vezes quem? Vezes a mobilidade eletrônica do elétron para o material considerado. Então, se eu trocasse o material de cobre para alumínio, eu teria um valor de mobilidade diferente, assim como eu tenho para prata, para o ouro, para o ferro. E se eu tiver uma liga metálica, por exemplo, estanho, que é chumbo e estanho, né? Aquelas que são usadas nas soldas, também tem uma mobilidade eletrônica diferente, certo? Que vai depender da quantidade dos materiais. Pois muito bem, então, partindo dessa equação, eu vou isolar o N, não é? Que vai me dar o número de portadores. Então, N é igual a sigma sobre o módulo, não é, da carga elétrica do portador, vezes a mobilidade do portador.
Essa equação aqui, só adiantando, quando a gente falar um pouco mais sobre semicondutores, ela vai aparecer. Só que ela vai ser, pode ser considerada com um termo ou dois termos, não é? O segundo termo vai estar associado a uma outra variante de portadores de corrente no interior do material semicondutor. Mas isso a gente discute com mais detalhes nas aulas que estão por vir, ok? Então, nesse caso aqui, eu isolei o N, vou fazer a substituição. Então, o sigma, que está aqui em cima, vai ficar como 6 vezes 10 na sétima. Aqui embaixo, o módulo da carga vai ser de 1,602 vezes 10 na menos 19 coulombs, ok? Vezes a mobilidade, que no caso aqui é 0,003. Então, fazendo essa conta aqui, vocês encontram que o número de elétrons por metro cúbico para o cobre é de algo como 1,25 vezes 10 na 29 elétrons por metro cúbico. Então, cada metro cúbico de cobre tem essa quantidade de elétrons disponíveis aqui, certo? E aí, para calcular qual vai ser a contribuição de elétrons por cada átomo nessa estrutura, eu vou trabalhar com essa outra equação aqui. Então, se vocês olharem lá atrás, naquela aula que a gente tratou sobre imperfeições nos sólidos policristalinos, essa equação aparece, em que N seria o número de sítios ou posições no seu material ocupadas por átomos, que é igual ao número de Avogadro, vezes a massa específica do cobre, dividido pelo peso atômico. Então, essa expressão é utilizada para você calcular quantos átomos por metro cúbico você tem num dado material, e também relacionar com a expressão lá atrás que permite a gente calcular o número de lacunas dependendo da temperatura. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Substituindo os valores. Então, a massa específica está aqui, não é? Vezes o número de Avogadro, esse número aqui é uma constante universal, então ele não falou em número de Avogadro, como vocês sabem, sempre vai ser esse cara aqui. 6,023 vezes 10 na 23 átomos ou moléculas por mol, vezes a massa específica. Então, observem que aqui eu estou usando 8,9 vezes 10 na sexta, ok? Porque, diferente daqui, né, que é 8,9 gramas por centímetro cúbico. Então, se eu multiplicar por 10 na sexta, essa expressão toda, como estou fazendo aqui, eu já vou ter minha resposta em átomos por metro cúbico. Se eu usar esse valor aqui apenas, o que vai acontecer? E esse valor do peso atômico aqui, né, que é o 63,55 gramas por mol, se eu usar esses dois valores com essas unidades, eu vou obter a resposta, mas não em átomos por metro cúbico, e sim em átomos por centímetro cúbico, que dá uma quantidade bem menor, certo? Então, multiplicando por 10 na sexta já é um fator de correção que eu posso aplicar nessa equação para já ter minha resposta nas unidades adequadas, que é átomos por metro cúbico. Que nesse caso aqui, né, fazendo essa conta, vale 8,43 vezes 10 na 28. Então, um metro cúbico de cobre tem essa quantidade aqui de átomos ocupando as suas posições. Detalhe, a gente está na temperatura ambiente, então a quantidade de lacunas que devem ter no material devem ser muito, muito pequenas, ok? Bom, então se eu fizer uma razão agora entre o N minúsculo, que é o número de elétrons por metro cúbico, por N maiúsculo, que é o número de átomos por metro cúbico, não é? Então vai ser elétrons por metro cúbico em cima e aqui embaixo a unidade vai ser átomos por metro cúbico. Se você fizer uma simplificação nessas unidades, vai ficar com o quê? Com elétrons por átomo. Então essa razão aqui de 1,25 vezes 10 na 29 por 8,43 vezes 10 na 28 me dá 1,48 elétrons por átomo. Então, essa seria, digamos assim, a porção de elétrons que são fornecidos por cada átomo de cobre para formar a sua nuvem eletrônica e melhorar, assim, a condutividade ou fazer com que os metais, no caso, o metal, no caso do cobre, seja
um bom condutor elétrico e térmico, ok? Então, o procedimento aqui é esse, né? Parte dessa equação aqui, né? Do sigma, que dá a condutividade aqui em termos microscópicos do material. Encontra o número lá de cargas ou portadores por metro cúbico e divide isso pelo número de sítios ou átomos por metro cúbico no interior do meu material, certo? Então, esse exemplo trata justamente disso, né? De trabalhar com as estruturas, não é, e a organização do policristal nesse nível microscópico aqui. E relacionar aí com as propriedades como condutividade que a gente viu lá na aula da semana passada, ok? Bom, então, esse aí foi o nosso exemplo 3, né? Agora vamos aqui para o nosso exemplo de número 4. O exemplo de número 4, ele é parecido com esse exemplo de número 3, só que agora os valores, os dados fornecidos são diferentes. Então, olha só o que ele diz aqui. Calcule o número de elétrons livres por metro cúbico do ouro, não é? Assumindo que existe 1,5 elétron livre por átomo de ouro. Depois, a condutividade elétrica e a massa específica para o ouro são de 4,3 vezes 10 na 7, ou 1 metros a menos 1, e 19,32 gramas por centímetro cúbico, respectivamente. Aí, calcule agora a mobilidade eletrônica para o ouro. Então, primeiro a gente vai calcular quantos elétrons livres por metro cúbico existem para o ouro, e com essa informação eu vou partir para determinar qual vai ser a mobilidade, certo? Então, lembrando que a mobilidade é esse cara aqui, esse μe que aparece e que vai, com certeza vai ser diferente uma vez que a gente trocou de material, que antes a gente trabalhava com cobre, agora a gente está com o ouro, certo? Então eu começo a resolução desse problema com essa relação aqui. N minúsculo sobre N maiúsculo é igual a 1,5. Então, se eu voltar aqui, olha só, esta razão aqui, para o cobre é N, que é o número de elétrons por metro cúbico, dividido pelo número de átomos por metro cúbico, é igual à quantidade de elétrons por átomo. Então, se eu fizer essa relação aqui, Nzinho sobre N maiúsculo igual a 1,5, eu tenho como calcular qual vai ser a quantidade de elétrons por metro cúbico. Então, esse N maiúsculo que está aqui embaixo dividindo, eu passo multiplicando, então vai ficar 1,5 vezes N. Só que esse N, quem que é? Essa expressão aqui. É o número de Avogadro, né? Na, então sempre vai aparecer esse Na, vezes a massa específica do ouro, que está fornecida aqui em gramas por centímetro cúbico, dividido por quem? Por A, que é o peso atômico para o ouro. Então, se eu substituir os valores aqui, o Na vai ser 6,023 vezes 10 na 23 átomos ou moléculas por mol, vezes 19,32, divididos por 196,67. Então, esse A aqui, o peso atômico do ouro, não foi fornecido no enunciado, mas se você fizer uma busca na internet, ou livros eletrônicos ou físicos, ou até propriedades químicas dos materiais, você encontra o peso atômico para todos os materiais da tabela periódica. Então, isso aqui é um valor sempre listado, tabelado, que é digamos assim, relativamente fácil de você encontrar essa informação, certo? Bom, então se você fizer essa conta aqui do jeito que está, você vai encontrar 8,86 vezes 10 na 22. Só que aqui, percebam, eu não fiz a correção para a parte da massa específica, nem para o peso atômico. Então aqui está dado em gramas por centímetro cúbico, e aqui em gramas por mol, certo? Então, para eu fazer a correção, uma outra forma de fazer, quando eu estou tratando justamente desses casos aqui, dessas informações, é multiplicar esse resultado aqui do N, ou do N maiúsculo, por 10 na
sexta, certo? Se eu fizer isso, multiplicar por 10 na sexta, eu já estou fazendo a correção. Então, olha só, aqui eu já fiz a correção na conta, multiplicando por 10 na sexta. Aqui, eu simplesmente deixei para fazer depois. Então, só para mostrar para vocês que existem mais de uma maneira de você fazer esse tipo de conversão, certo? Não precisa converter diretamente na equação, você pode converter depois, se for o caso, não é? Daí vai do agrado de cada um, certo? Bom, então não percamos o fio da meada. E aí o que acontece? Esse N que eu acabei de calcular aqui me diz que eu tenho 8,86 vezes 10 na 26 elétrons por metro cúbico de ouro, certo? Então foi isso que eu calculei aqui. Agora eu vou usar essa informação para calcular justamente o que ele pede no final ali, que é calcular agora a mobilidade eletrônica para o ouro, certo? Então, essa mobilidade eletrônica vai ser de μ vezes E, né, μe, né, igual a sigma sobre N vezes o módulo do portador, que no caso é o elétron. Então, sigma vale 4,3 vezes 10 na 7, divididos por 8,86 vezes 10 na 28, vezes 1,602 vezes 10 na menos 19, certo? Então, aqui eu tenho essa razão para fazer. Então, fazendo esse cálculo aqui, vocês vão encontrar o quê? 3,03 vezes 10 na menos 3 metro quadrado por volt segundo. Então, a mobilidade dos elétrons no ouro é 3,03 vezes 10 na menos 3, certo? Bom, se eu for comparar essa mobilidade aqui, não é, com a mobilidade do cobre no exemplo anterior, eu não vou ver muita diferença. Por quê? Porque eu não estou considerando casas após a vírgulas o suficiente. Então, olha só, ele está dizendo que no caso aqui do elétron, no caso do cobre, é 0,003. Se eu andar com essa vírgula para cá, eu vou ter 3 vezes 10 a menos 3, que é muito próximo a esse valor calculado aqui. A diferença está aqui. Então, de modo geral, a mobilidade eletrônica do elétron, no interior dos metais, pelo menos que a gente pode aferir aqui com esses dados, do ouro e do cobre, são muito, muito próximas, certo? Depois, se vocês quiserem consultar tabelas ou qualquer coisa assim para verificar como é que é a mobilidade eletrônica para outros metais, fiquem à vontade, e aí vocês podem fazer uma comparação mais aprofundada, ok? Bom, então, esse foi o procedimento, né, para calcular a mobilidade eletrônica dos elétrons no interior do ouro. Então, a gente fez aí um procedimento, adotando aí um equacionamento muito parecido com o do nosso exemplo número 3, que é a que a gente viu aqui, certo? Bom, então, passando agora para o exemplo número 5, em que a gente vai começar a tratar ou falar um pouco mais sobre a questão das ligas metálicas. A gente sabe que muitas vezes, quando você quer ter uma variedade ou diversidade nas propriedades elétricas dos metais, é comum você misturá-los, não é? Isso começou lá na Idade Média, quando você começou a trabalhar com mistura de metais, para ter, digamos assim, uma diversificação das suas propriedades, geralmente para usá-los como ferramentas ou até mesmo armas de combate. E depois, não é, com avanços tecnológicos, a gente viu que isso também tinha influência na questão da condutividade da corrente elétrica. Então, que nem eu mencionei ali no começo da aula, né, a questão de você mudar a condutividade digamos, de um certo elemento que participa do circuito, para que ele se torne mais resistivo ou menos resistivo. Então, no caso do bronze, que é uma mistura entre cobre e estanho, o que acontece aí? Um bronze ao estanho, né, tem a composição de 92% do peso em cobre e 8% do peso em estanho, à temperatura ambiente. Consiste de duas fases, uma fase alfa, composta por cobre, contendo aí uma quantidade muito pequena de estanho em solução sólida, e uma fase epsilon, não é, que é representado por esse Ezinho aqui, não é, que contém contém aproximadamente 37% do peso
em estanho. Calcule a condutividade dessa liga à temperatura ambiente de acordo com os seguintes dados, certo? Então, primeiro, o que é uma liga? Uma liga é uma solução sólida, ou seja, uma mistura de dois sólidos que é estável, ou seja, os dois sólidos podem ser homogêneos, quando não tem separação física visível, não é? Ou heterogêneos, quando tem separações de fases. Algumas ligas metálicas apresentam as chamadas fases, que seriam estruturas bem distintas no interior do material. E no caso aqui, eu sei que essa liga, se eu pegar, por exemplo, uma certa quantidade dela, 1 quilo, 92% desse 1 quilo dessa liga é composta de cobre e 8% de estanho. Então, se a minha peça tem 1 quilograma, então 920 gramas são de cobre e 80 gramas são de estanho. Então, essa é uma maneira de eu quantificar os componentes da liga. Então, isso a gente falou um pouco mais na aula de imperfeições, quando eu falava do tipo de imperfeições geradas pelas impurezas, quando eu tenho, por exemplo, um material, que é o meu soluto, dissolvido na matriz que é considerada solvente, certo? Bom, então, a combinação desses dois materiais vai afetar a sua condutividade elétrica. E aí, para determinar qual vai ser a condutividade dessa liga, eu tenho que passar por um procedimento para calcular ela, levando em consideração essas composições aqui, essas proporções cobre e estanho, que é o que eu vou fazer aqui. A gente vai falar sobre ligas metálicas, mas mais para frente, provavelmente no segundo bimestre, se eu não me engano. Então, aqui eu só vou colocar algumas coisas, não é? Um procedimento de cálculo que vai ser bem mais detalhado lá para frente, mas o que é colocado aqui não vai ser assim tão complicado, certo? Bom, então a fase alfa, que contém aproximadamente aqui, que contém a fase alfa e a fase beta, né, são sólidos agregados com composições diferentes de cobre e estanho. Então, geralmente, uma dessas fases ela é mais rica em um dos elementos, enquanto que a outra fase é rica no outro elemento, certo? Então, olha só, ele diz aqui que essa fase epsilon, ela contém aproximadamente o quê? 37% de estanho. Então, se eu pegasse só essa fase, não é? A fase epsilon, eu sei que a maior parte dele é cobre e a menor parte é estanho, 37% apenas. Bom, e aí o que eu vou fazer? Eu tenho os dados aqui da resistividade dessas duas fases, né? Alfa e epsilon, e a massa específica. E aí, para eu poder calcular essa questão aí da condutividade, primeiro eu vou ter que determinar o que, não é? Eu vou ter que levar em conta a composição através das frações volumétricas. Ou seja, no volume do interior dessa minha peça, quantos por cento do volume total estão associados a cobre e quantos por cento estão associados a estanho? Lembrando que quanto mais cobre eu tiver, as propriedades físicas dessa liga vão tender mais as propriedades do cobre. E no caso aqui do estanho, elas vão ter digamos assim, uma parcela de influência menor. A gente fez um exemplo do cálculo lá em aulas anteriores, não é, dessa questão das composições. Então depois vocês podem dar uma retomada nos vídeos ou rever o vídeo anterior, não é, e verificar justamente essa questão aí das composições. Então, uma maneira de eu calcular essa fração volumétrica é, primeiro, definir qual será a fração em relação à parte alfa e à parte epsilon da minha liga. E eu faço o cálculo desta maneira. Então, a parte alfa, não é, a fração alfa, vai ser igual ao quê? A composição epsilon menos uma composição global, uma composição básica, dividido pela composição epsilon menos a composição alfa. Então, nesse caso aqui, quem que vai ser a composição epsilon? A composição epsilon vai ser esses 37% que ele falou aqui no enunciado. E essa composição C0 vai ser o quê? 8
certo? Então vai ficar 37 menos 8, e aqui embaixo vai ser 37 menos 0, ou seja, por que eu estou fazendo menos 0 aqui? Porque eu quero saber qual que é a fração alfa. Então, vai ser o quê? Esses 37 menos o 0 que eu estou fazendo aqui, que é uma correlação. Neste caso aqui, então, esse W alfa, que é como eu represento essa fração aqui, vai ser de 0,784, certo? Então, essa é a fração da composição da fase alfa que aparece na liga. Já a parte do epsilon, ela é calculada desta forma aqui, ou seria o que falta nesse valor aqui para completar a unidade, certo? Porque uma liga, o todo é a composição das duas, a soma das composições dos dois elementos. Então, se um elemento aqui está associado a alfa, é 0,784. Então, se eu multiplicasse isso aqui por 100, eu teria que 78% dessa minha liga é composta pela fase alfa, pelo sólido alfa. E o sólido epsilon, que é o que compõe o restante, seria 21,6%, certo? Então, para ficar um pouco mais claro, quando eu falo de fases, são os dois tipos de sólidos, ou até 3 tipos, dependendo da liga, que compõem a liga, que basicamente vão ser o quê? Misturas diferentes que eu tenho dos elementos da liga, que nesse caso aqui é o cobre e o estanho, certo? Então, essa liga aqui produz a mistura desses dois elementos produz uma liga que tem dois tipos de sólidos no seu interior, o sólido alfa e o sólido epsilon, certo? Então, a fração do sólido alfa vai ser 0,784 e a fração do sólido epsilon vai ser 0,216, ok? Bom, agora eu tenho que fazer o quê? Calcular a fração volumétrica, ou seja, dessas frações aqui, quanto que vai ter da influência do elemento agora, né? Nessa fração aqui, quanto que vai ter influência do cobre, quanto vai ser a influência do estanho? A mesma coisa aqui. E essa influência eu calculo através destas relações aqui. Então, olha só, a fração volumétrica é igual a essa razão aqui da fração do alfa pela massa específica do alfa, dividido pela soma do todo, não é? Que é a fração dos dois dividido por suas massas específicas. Então, aqui em cima é 0,784 dividido por 8,94. Esse 8,94 saiu justamente daqui, da massa específica da fase alfa. E aqui embaixo, o 0,25, não é? Também saiu da massa específica daqui, do 0,25 para a fase epsilon. Então, fazendo essa conta aqui, vocês vão encontrar que o volume, não é, a fração volumétrica da fase alfa do todo é de 77% ou 0,770, se você quiser considerar isso daqui desta forma. E fazendo um procedimento similar a esse, eu posso calcular aqui só depois corrijam, porque aqui deveria aparecer epsilon, né? A fração volumétrica epsilon, e aqui também, não é? Então aqui foi um errinho de digitação, deveria aparecer epsilon, né? V de epsilon e o V de epsilon aqui, que é a fração volumétrica do epsilon, que é 0,23 ou 23% da fração do volume, não é, do sólido epsilon, que é o que compõe, que é o que faz parte da composição desta liga, ok? Bom, e aí para calcular qual vai ser a condutividade, primeiro a gente calcula a resistividade. Então eu tenho aqui que multiplicar a resistividade do sólido alfa por quem? Pela resistividade dele, né? A resistividade do sólido alfa, pelo volume ou fração volumar do sólido alfa, que é 0,77, mais a resistividade do sólido epsilon, que é o 5,32 vezes 10 na menos 27, vezes quem?
vezes o volume, não é, ou a fração volumar, do sólido epsilon, ok? Então, partindo dessa equação aqui, né, que a resistividade total vai ser composta pelas resistividades e pelo produto da resistividade com a fração de volume dos componentes da liga, no caso dos sólidos. Então, esse resultado aqui vai dar 1,368 vezes 10 na menos 7. Então, essa é a resistividade para a minha liga, levando em consideração aquelas composições mencionadas ali anteriormente. Mas como eu quero calcular a condutividade, o que eu vou fazer? Eu vou inverter esse valor aqui, né? Calcular 1 sobre o ρT, que é a resistividade total. Aí eu encontro que a condutividade vai ser de 7,31 vezes 10 na sexta, ou 1 metro na menos 1, ou Siemens metro, certo? Se você comparar esta condutividade aqui, 7,31, numa tabela de condutividades, o que a gente vai perceber? Que ela é mais próxima da condutividade do cobre do que do estanho. Por quê? Porque a maior porção dessa liga é cobre, certo? E a menor porção é estanho. Então, é por isso que as propriedades físicas tendem a se aproximar dos valores das propriedades do cobre puro, certo? Então, basicamente, o que é feito aqui é uma determinação das relações ou das frações de volumes, não é? Que estão associados a cada um dos tipos de sólidos presentes nessa liga, para determinar qual vai ser a influência de cada um deles sobre o comportamento do todo, não é? Por isso que daí eu tenho que fazer essas equações que estão mostradas aqui, beleza? Novamente, na lista de exercícios que eu propus para vocês no tópico na aula de hoje, eu tenho um exercício muito parecido com esse daqui, só que daí, no caso, a liga trabalhada é uma liga diferente, mas o procedimento de cálculo, né, para resolver o problema, ele é o mesmo, no caso, não é? É o mesmo procedimento que você segue para resolver a condutividade da outra liga proposta, certo? Bom, então, o último exemplo que eu tenho aqui para mencionar, para tratar, é esse daqui. Então, um fio metálico cilíndrico com 2 milímetros de diâmetro é necessário para conduzir uma corrente de 10 amperes, com uma queda mínima de voltagem de 0,03 volts por pé. Então, o pé, não sei porque ele resolveu trabalhar aqui, né, no texto aí com essas unidades inglesas aqui de comprimento, né, mas um pé com quase aproximadamente 300 milímetros, ou 30 centímetros, ou 0,3 metros, não é, de fio. Então, a cada pé, ou 30 centímetros de fio, não é, a queda de potencial é de 0,03 volts, ela tem que ser esse valor aqui, e não mais. Quais dentre os metais e ligas listados na tabela abaixo são possíveis candidatos? Então, aquela tabela que fala ali anteriormente, não é? No caso aí da condutividade elétrica, essa daqui. Então, aqui você tem prata, né? Ela está em inglês, mas é prata, cobre, ouro, alumínio, latão, não é? Que é uma mistura de cobre e zinco, ferro, platina, aço de baixo carbono, né, com baixa concentração de carbono, né, e aqui o aço inoxidável, que leva na sua composição o cromo, certo? Então aqui você já pode comparar os valores das condutividades desses metais e de algumas ligas, que é em ordem decrescente. Então a gente vê que a prata acaba sendo um dos metais, a prata, o cobre, o ouro e o alumínio, esses quatro acabam sendo os metais com melhor condutividade elétrica, então eles são sempre utilizados aí para a fabricação de condutores, certo? Condutores elétricos. Bom, e aí o que acontece? Nesse caso aqui, eu vou ter que trabalhar novamente com essa equação aqui, com os parâmetros do condutor e com base nos resultados dela, dizer quais destes elementos que nós temos aqui nessa tabela são candidatos, não é, para
compor esse condutor aqui. Pois bem, então olha só, partindo, R igual a ρ, que multiplica L sobre A. Muito bem. Isso é igual a, substituindo aqui o ρ por sigma, né? Só reescrevendo novamente, né? Porque eu quero trabalhar com a condutividade, eu tenho essa expressão aqui. Eu vou isolar o sigma, porque eu quero calcular qual é a condutividade, porque eu preciso comparar o valor da condutividade com esses parâmetros aqui, para determinar qual metal eu vou escolher. Então, eu vou trocar o sigma por R. Então, ficou sigma igual a L sobre R vezes A. Quem é o R? O R é a resistência do condutor. Essa resistência vai depender, vai ser uma razão entre o potencial e a corrente. E a área, nesse caso, como é circular, vai ser π vezes d ao quadrado sobre 4, certo? Bom, reescrevendo esse negócio aqui, para não ficar nessa forma, eu vou ter que o sigma vai ser igual a 4 vezes a corrente, vezes o comprimento, divididos pelo potencial, vezes o π, vezes d ao quadrado, certo? Então, aqui a gente tem essa equação aqui. Então, substituindo agora os parâmetros. 4 vezes a corrente, que eu sei que é de 10 amperes, vezes o comprimento do fio, né, que vai ser de... o potencial vai ter associado a esses 300 milímetros aqui, né, que eu vou ter que escrever eles em metros, né, então é 300 vezes 10 a menos 3. Divididos por quem? Pela queda de potencial que eu vou ter a cada pé, não é, percorrido pelo fio, que é de 0,03, vezes π, vezes quem? Vezes o diâmetro ao quadrado, que é 2, 10 a menos 3. Também estava lá em milímetros, aí escrevi aqui em metros, ok? Bom, então, fazendo essa conta aqui, vocês vão encontrar que a condutividade desse condutor vai ser de 3,2 vezes 10 na 7, ou 1 metro na menos 1. Então, 3,2 vezes 10 na 7 é o meu valor de referência. Então, quem naquela tabela vai ser o meu valor, vai ser o material escolhido? Bom, então, primeiro, a condutividade tem que ser de 3,2 ou maior. Ela não pode ser menor que 3,2. Se eu olhar na tabela, a minha linha de corte está aqui no alumínio, não é? Porque embaixo do alumínio aqui eu tenho esses caras que a condutividade é menor que 3,2. Então, olha só, o latão é 1,6, o ferro é 1, a platina é 0,94. Então, a minha linha de corte está aqui. Então, o que acontece aqui com os outros elementos? O alumínio é candidato? É candidato, porque ele é 3,8. O ouro é candidato? É 4,3. O cobre é 6. E a prata, 6,8. Aí vem a pergunta, qual deles escolher? Bom, vai depender dos parâmetros no meu projeto. E claro, né, provavelmente a parte de custo vai ser um parâmetro muito importante que eu vou levar em consideração. Então, por exemplo, prata e ouro seriam duas possibilidades que eu posso descartar. Dependendo das condições, muitas vezes o cobre. Por quê? Porque o cobre, hoje em dia, ele é um dos materiais de reciclagem mais procurados. E aí o que acontece? Você tem aí uma incidência cada vez maior do roubo dos condutores de cobre. Então, dependendo da situação, eu posso acabar escolhendo o alumínio, né, como o meu material condutor, certo? Bom, então nesse exemplo 6 aí é justamente usar aqueles parâmetros das equações ali que envolvem a geometria do condutor e o tipo de material formado, justamente para quê? Para que você possa fazer uma escolha, que no caso, entre quais materiais seriam os mais apropriados para construir um condutor, certo? Bom, e aí o que eu tinha desses exemplos aí para ilustrar o que a gente viu aí nas aulas anteriores era isso, né, que eu queria mostrar para vocês. Lembrando que essa aula toda ela está gravada, né, assim que eu encerrar aqui a aula, ela vai ser processada, e aí eu só preciso colocar o link lá no AVA para que vocês possam ter acesso, mas
Provavelmente hoje aí à noite ela já vai estar disponível para vocês, né? Mais uma vez, eu deixei lá no AVA, nessa aula de hoje, do dia 22, exercícios indicados relativos à parte de materiais condutores, né, que é o que a gente viu na aula passada, lá na semana anterior, no dia 15, certo? Para reforçar o conteúdo. Esses exemplos aqui que eu mostrei para vocês, o procedimento de resolução deles é muito parecido com aqueles que estão indicados lá, ok? E aí, estou aí se vocês tiverem dúvidas com relação à resolução desses exemplos, ou até mesmo dos conteúdos e coisas do gênero. Então, fiquem à vontade aí para questionar se vocês tiverem dúvidas, beleza?